E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, paz no coração, vontade de estudar, de aprender. Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática. Esta é a nossa aula número 11 e nós falaremos hoje sobre associação de capacitores, ok? Então, já peço o like aí para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva, e se você quiser acompanhar as outras aulas é só acessar a nossa playlist que está aí no nosso canal, ok? Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. A associação de capacitores, ok? Então, relembrando, capacitores são dispositivos capazes de armazenar energia elétrica em seu interior, para que ela possa ser utilizada posteriormente quando necessário. Uma associação de capacitores ocorre quando interligamos mais de um capacitor em um mesmo circuito elétrico. Quando associamos capacitores em série, a sua capacitância é dada pela relação produto pela soma. Quando associamos em paralelo, as suas capacitâncias somam-se. A associação de capacitores tem como função armazenar energia elétrica para ser utilizada com uma finalidade específica. Ela pode acontecer de três modos: em série, paralelo e mista. Então nós temos aqui uma foto real de um circuito onde nós temos aí uma associação de capacitores, ok? E nós vamos estudar ao longo aqui da nossa aula as três associações, os três modos: em série, paralelo e misto, ok? Então bora lá. Associação em série. Na associação de capacitores em série, conectamos dois ou mais capacitores no mesmo ramo, ou seja, no mesmo fio de um circuito, de modo com que as cargas elétricas armazenadas nas armaduras, nas placas, de cada capacitor sejam iguais. Nesse tipo de associação, a armadura do capacitor, que é carregada com carga positiva, é ligada à armadura carregada com carga negativa do capacitor seguinte. Na associação de capacitores em série, a capacitância equivalente é determinada pelo produto dividido pela soma das capacitâncias individuais. Aqui, então, por exemplo, se nós tivermos aqui um local aqui positivo, ó, certo? Na placa, o outro aqui, ó, na outro local vai ser negativo, né? Na outra armadura, na outra placa. Aí, por consequência, no próximo capacitor, essa placa vai ser positiva, tá? Perdão pelo desenho, deixa eu ajeitar aqui esse desenho, né? Ficou muito feio. Essa próxima placa será positiva, ok? E a placa seguinte será negativa. Lembrando que esses capacitores estão ligados aqui, ó, cada um a um terminal de uma DDP. Então, digamos, esse aqui é o terminal A e esse aqui é o B, ok? Isso aqui forma uma DDP, ok, pessoal? Perdão aqui pelo desenho. Forma uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão, ok? Então, vamos lá. Característica na associação em série. Todos os capacitores, inclusive o capacitor equivalente à associação, têm em cada placa plana a mesma carga elétrica. Então, a carga equivalente em uma uma associação de capacitores em série, ela é igual para todos. Então, por exemplo, no capacitor 1 tem uma quantidade X de carga. No capacitor 2 é a mesma quantidade X. No capacitor 3, a mesma quantidade X. 4, 5, 6, dependendo aí da quantidade de capacitores existirem nessa associação, tá certo? E a carga equivalente também vai ser igual a essas cargas dos capacitores. Um outro ponto interessante é que a diferença de potencial nas extremidades da associação, o U, né, a DDP, ela é a soma algébrica das diferenças de potencial em cada capacitor. Ou seja, a DDP que é entregue ali naquele circuito, que passa por aquela associação, ela é a somatória da DDP de cada capacitor. Vamos ver bem aqui melhor? Então vejam só,
Aqui nós temos uma associação de capacitores em série, certo? Nós temos aqui 3 capacitores, o C1, o C2 e o C3, ok? Esses capacitores eles estão ligados a uma DDPU, ó, certo? Aqui é a DDPU, certo? Então, vejam como é que funciona. Nós temos aqui o polo positivo aqui da diferença de potencial é ligado a um capacitor, certo? O polo negativo da diferença de potencial é ligado a outro capacitor. E aí vejam a sequência, certo? Olha só, a primeira placa é positiva, a segunda placa negativa, a próxima placa positiva, a outra placa negativa, a próxima placa positiva, a outra placa negativa, certo? Essa é uma das características, tá? Cada placa vai ser seguida de uma outra com uma carga de sinal oposto, né? Então, por exemplo, se uma é positiva, a outra é negativa, a outra vai ser positiva, a outra é negativa e assim sempre na sequência, tá? A outra característica que a gente viu, né, agora há pouco, é que a DDP, certo? Ó, essa DDP que é entregue dentro dessa associação, ela é a somatória de todas as DDPs que passam por cada capacitor. Então, no capacitor 1, nós temos uma DDP 1. No capacitor 2, nós temos uma DDP 2. No capacitor 3, nós temos uma DDP 3, certo? Então, a somatória dessas três DDPs, né, dessas 3 tensões, é igual a DDP que é entregue naquele circuitozinho ali, tá ok? E com a maneira, como a gente faz para calcular a capacitância total dessa associação em série? Bom, para a gente calcular a capacitância dessa associação, a gente pode levar em consideração essa questão aqui da DDP. Olha só, a DDP não vai ser igual à somatória de todas as DDPs que acompanham cada capacitor. Vocês lembram daquela formulazinha da capacitância? Deixa eu pegar aqui o mouse. Olha só. C é igual a quem? Q dividido por U. Certo? Vocês lembram disso? Então, quem é U? Ora, U, vou botar bem aqui. U é igual a quem? Olha só. Q sobre C. Ok? Então, U é igual a Q sobre C. Mas nós sabemos que a carga, né, pela característica da associação em série, a carga em todas as placas é a mesma, a carga é igual. Então a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode ir eliminando, ó, aqui, ó, certo? Ó, substituindo aqui essa formulazinha, ó, essa equaçãozinha aqui, ó, U não é igual a Q sobre C, certo? Então substituindo aqui, ó, quem é U? É Q sobre C. Quem é o U1? É o Q sobre C1. Quem é o 2? É Q sobre C2. Quem é o 3? É Q sobre C3. O que a carga não é igual para todos, então a gente pode ir eliminando, ó, certo? A gente pode eliminar aqui todas as cargas. Sobrou quem? 1 sobre a capacitância equivalente. Essa capacitância equivalente é a capacitância da nossa associação, tá? Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Então, é assim que a gente faz o cálculo da capacitância de uma associação em série. Beleza, pessoal? Então, olha só. Para calcularmos a capacitância dos N capacitores associados em série por meio da equação seguinte, é necessário que resolvamos aí o MMC, tá certo? Então a gente sempre deve observar aqui o MMC, ou seja, qual é o valor da capacitância de cada capacitor. Aqui é de N capacitores, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, vai depender aí de quantos capacitores tiverem na nossa associação. Quando a gente tem um caso particular aqui, quando a gente tiver apenas 2 capacitores associados em série, a gente pode fazer essa seguinte formulazinha aqui, ó, o produto pela soma dos capacitores. Então, a capacitância equivalente vai ser igual ao produto dividido pela soma dos 2 capacitores, ou seja, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Mas isso aqui, lembrando que é quando tivermos apenas 2 capacitores,
Tá legal? Se a gente tiver 3, 4, 5, enfim, você vai utilizar essa nossa formulazinha aqui maior. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Associação em paralelo, certo? Na associação de capacitores em paralelo, o potencial elétrico é igual para todos os capacitores. Nesse tipo de associação, ligamos dois ou mais capacitores em diferentes ramos de um circuito, de forma que esses ramos sejam conectados por um único nó. Na associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é calculada pela soma das capacitâncias individuais. Então, isso aqui é o desenho de uma associação em paralelo, certo? É essa a representação de uma associação em paralelo. Nós temos aqui dois capacitores, o C1 e o C2, tá? E nós podemos perceber que esses dois capacitores eles estão ligados, ó, a uma mesma DDP. Olha só, aqui nós temos os dois terminais de uma DDP. Ó, vou fazer isso aqui. Certo? Aqui nós temos um U, aqui nós temos uma DDP, ok? Então nós temos uma DDP aqui. Então o C1, vejam que tem um fio ligando o capacitor 1 a esse terminal. Vamos dizer que esse aqui é o terminal A, certo? Ou então eu vou mudar aqui, eu vou dizer aqui que é o terminal positivo, tá? Então vou colocar aqui, ó, esse terminal aqui é o terminal positivo. Então veja que o C1 está ligado ao terminal positivo. Mas ele também está, o C1 está ligado ao terminal, olha só, pelo fio, ao terminal negativo. Então o capacitor 1 está ligado nos dois terminais daqui da DTP. O C2 também, olha só, olha o fio, está ligado aqui tanto no positivo quanto no negativo. Então os dois capacitores têm a mesma DDP, eles estão ligados na mesma DDP. Então a DDP que passa por C1 e por C2 é a mesma, ok? E assim vai, independente de quantos capacitores tivermos a nossa associação em paralelo. 2, 3, 4, 5, certo? A característica principal vai ser essa aí. A DDP vai ser igual para todos, ok? Bom, características. Ó, vamos ver aqui as características. Todos os capacitores estão ligados na mesma diferença de potencial U. Ou seja, U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3, ou seja, a DDP é igual para todos. E a carga total da associação, o Q, ela é a soma algébrica das cargas de cada capacitor. Vejam que essas características são diferentes das características da associação em série. Tá? Na associação em série, para lembrar, a carga era igual para todos. Aqui em paralelo, a carga ela é a carga total, né? A carga equivalente é a somatória de todas as cargas, né? Lá na associação em série, a DDP é que era a somatória das DDPs de cada capacitor. Aqui não, a DDP ela é igual para todos. Então vejam que as duas associações têm características diferentes, tá? Então a gente tem que prestar atenção, tem que se ligar nessas características para que a gente possa resolver as questões de maneira correta, ok? Então vamos ver aqui, olha só. Nós temos aqui uma associação em paralelo com 3 capacitores, olha só, o C1, o C2 e o C3, ok? Percebam que nós temos aqui, olha só, uma DDP. Nós temos aqui os terminais A e B, certo? Aqui é o terminal positivo e aqui é o terminal negativo. Pessoal, só um reforçozinho. Num circuito, quando você vê aqui o desenho, olha só, de uma DDP, certo? Você vai ver assim, ó, certo? Duas plaquinhas paralelas, uma maior e uma menor. Essa maior é o polo positivo e essa menor é o polo negativo, tá? Para a gente ficar esperto. Então vamos lá. Vejam que os 3 capacitores estão ligados a DDP aqui, olha só, ao potencial elétrico positivo, perdão. E os 3 também estão ligados aqui ao potencial elétrico negativo. Então nós temos aí uma DDP que atravessa de forma igual os 3 capacitores. Então
esse U, certo? É igual a o U1, né, que é a DDP do capacitor 1, é igual ao U2, que é a DDP que passa no capacitor 2, é igual ao U3, que é a DDP que passa no capacitor 3, tá? Já a quantidade de cargas já é diferente, certo? A quantidade de carga total é a somatória de todas as cargas, da carga que está no capacitor 1, da carga que está no capacitor 2, mais a carga que está no capacitor 3, ok? Bom, vindo lá daquela formulazinha, certo? Deixa eu apagar aqui, só um instante. Ó, vindo daquela fórmula, vindo desse entendimento, desse pensamento, ó, tem até aqui em cima, tá? A carga, ela não é a somatória de todas as cargas, né? Então, o total de carga armazenada é igual a somatória de todas as cargas, ó. Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3, certo? Nós já vimos a formulazinha da capacitância. Sempre vou trazer aqui a fórmula da capacitância, né? Ó. C é igual a Q dividido por U, não é? Então, quem é que é o quê? Certo? Se eu fizer aqui um meio pelos extremos, né? Ó, se eu fizer assim, quem é o quê? Então, Q é igual a C vezes U, certo? Q é igual a C vezes U, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, a capacitância equivalente, né? Que é a capacitância total, ela vai ser, ó, perdão, a carga total vai ser quem? Vai ser a capacitância equivalente vezes o U, ó, certo? Vezes a DDP. Então vamos ver aqui, ó. Capacitância equivalente vezes U é igual a C1 vezes U mais C2 vezes U mais C3 vezes U. Por quê? Porque somente U? Porque essa DDP, U, ela é igual para todos os capacitores, certo? Todos estão ligados aqui aos mesmos terminais, positivo e negativo. Então, a DDP é igual para todos. Então, já que é igual, ó, nós podemos aqui, ó, simplificar aqui, tá certo? A gente pode cortar aqui tudo que for a DDP, tudo que for QU. Então, a capacitância equivalente vai ser igual a quem? A somatória de todas as capacitâncias. Então, a capacitância equivalente vai ser igual a C1 mais C2 mais C3. Professor, então, a associação em paralelo é só somar as capacitâncias de cada capacitor? É só isso. É só você somar. Já que no nosso exemplo nós temos 3 capacitores, a capacitância equivalente é a somatória de C1 mais C2 mais C3. Ok? Se tivesse 5, tivesse 10, seria só você somar todos os capacitores. Tá? Então, olha só. Para calcularmos a capacitância equivalente de capacitores associados em paralelo, basta somarmos as suas capacitâncias individuais, como mostra aqui a fórmula. Capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 N capacitores, ok? E nós temos, por último, a associação mista. O que é a associação mista? É uma mistura das duas associações, em paralelo e em série. Olha só, a associação mista de capacitores caracteriza-se pela utilização de ligações em série e em paralelo no mesmo circuito. Para determinarmos a capacitância equivalente de capacitores ligados nesse tipo de associação, devemos resolver primeiramente aqui nessa situação, né, a associação em série e depois a associação em paralelo. Então, nós temos aqui um exemplo bem comum de uma associação mista, certo? Então, nós temos aqui uma DDP, ó, nós temos aqui um terminal e aqui nós temos um outro terminal, ok? Aqui nós temos, olha só, uma DDP, certo? Vou colocar bem aqui, ó, nós temos uma DDP, ok? Então, como é que eu posso identificar essas associações? Qual é que é em série, qual é que é paralelo? Olha só, aqui nós temos uma associação mista, certo? Porque nós temos uma associação paralela, ó. Cadê essa associação? Aqui, olha só. Bem facinho, ó. Certo? Como é que eu sei, professor, que isso é uma associação em paralelo? Simples. Vejam só aqui os terminais, olha só. Vejam que esse fio, certo? Ele está ligando aqui aos dois capacitores da associação, certo? E esse fio também está ligando aqui, ó, nesse outro terminal, também os dois capacitores, ok? Então aqui nós temos uma associação paralela. O resultado dessa associação em paralelo
vejam que é uma associação em série com C1, certo? Então, o resultado dessa associação entre C2 e C3, certo? Está em série com C1, porque isso aqui tudo, ó, vai ter uma capacitância equivalente, certo? Então, vai se tornar o quê? Uma associação em série com C1. Então, a gente, nessa situação, a gente primeiro vai resolver aqui a associação em paralelo e depois a gente resolve a associação em série. Ok, pessoal? Bom, vamos colocar aqui em prática com alguns exemplos o nosso estudo, nosso entendimento aqui sobre associação de capacitores. Vamos lá, exemplo 1. 3 capacitores de capacitâncias iguais a 2 microfarad, 3 microfarad e 1 microfarad são associados em paralelo. Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. Perdão, pessoal. Então, vamos ver. Nós sabemos que a questão ela já foi muito boa com a gente. Ela diz que é a associação em paralelo. Então, nós sabemos que uma associação em paralelo, basta a gente somar todas as capacitâncias. Então, a capacitância equivalente vai ser igual a quem? A somatória de todas as capacitâncias. Então, vamos somar 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 mais 1 é igual a 6. Então, dá o quanto? 6 microfarad. A alternativa correta é a alternativa E, ok? Exemplo número 2. 2 capacitores de capacitâncias iguais a 8 microfarad e 2 microfarad são ligados em série. Olha só, ligados em série. Tá, ó. Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. Cara, associação em série. E se a gente só tiver 2 capacitores, basta a gente fazer o quê? O produto pela soma. Então, olha só. A capacitância equivalente vai ser igual a quem? A C1 vezes C2 sobre, dividido por C1 mais C2. Simples, cara. Então, vamos lá. Ó, 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Então, 8 vezes 2 dá 16. 16 dividido por 10 dá 1,6. No caso, 1,6 microfarad. Alternativa A é a alternativa correta. Exemplo número 3. A figura a seguir representa uma associação mista entre 3 capacitores, C1, C2 e C3, sendo suas respectivas capacitâncias 1 picofarad, 2 picofarad e 3 picofarad. Calcule a capacitância equivalente aproximada do conjunto. Então, nós temos aqui uma associação mista. Então, nós temos que definir aqui quem a gente vai resolver primeiro e ver quem é que está associado em série, quem está associado em paralelo, tá? Então, o primeiro passo é você identificar. Então, olha só, aqui de cara a gente já pode identificar o que? Uma associação em paralelo aqui, ó, entre C2 e C3, certo? Aqui nós temos uma associação em paralelo, ok? Vejam que C2 e C3 estão ligados aqui, os dois a mesmos terminais, ó, aos 2 terminais aqui da nossa DDP. Então, essa associação é aqui em paralelo. E o resultado dessa associação em paralelo está em série com quem? Com o C1. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro a gente faz o cálculo da capacitância equivalente da associação em paralelo e depois a gente, com o resultado, a gente faz o cálculo da associação em série. Vamos ver. Ó, vamos fazer aqui primeiramente a associação em paralelo, que é o capacitor 2 e o capacitor 3. Então, o capacitor 2 tem 2 picofarad, o capacitor 3 tem 3 picofarad. Nós já sabemos que uma associação em paralelo é só somar os dois capacitores, as duas capacitâncias, perdão. Então, a capacitância equivalente é igual a 5 picofarad, tá legal? Em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a capacitância equivalente numa associação em série ao C1, ao capacitor 1. O capacitor 1, ele vale 1 picofarad. Então, cara, já que só são 2 capacitores, a gente pode fazer o produto pela soma ou pode fazer também, nós podemos fazer aquela formulazinha direta,
Tá ok? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui, ó, 1 sobre o capacitor, ó, a capacitância, deixa eu voltar bem aqui. Pronto. 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre o capacitor em série, né? Então, 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre 5. Tirando aqui o MMC, né? Então, nós temos aqui, olha só, fica 5, né? 5 dividido por 1 é 5, vezes 1 é 5, tá? 5 dividido por 5 é igual a 1, certo? Vezes 1 é 1. Então, fazendo aqui, olha só, continuando o cálculo, 5 mais 1 é igual a 6, tá? Então, ficou 1 sobre o capacitância equivalente é igual a 6 sobre 5, tá legal? A gente faz aquele nosso conhecido meio pelos extremos, tá? Então, fica 6 vezes a capacitância equivalente igual a 5. A capacitância equivalente é igual a 5 dividido por 6, que é aproximadamente 0,8. Então, nós temos aí a alternativa E como alternativa correta. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. A alternativa é a nossa alternativa correta, 0,8. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para passar para vocês sobre a associação de capacitores é isso aí, tá ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode sempre voltar ao início da aula, você pode assistir a aula novamente se você tiver alguma dúvida. E também eu peço que quem quiser assistir às outras aulas do nosso curso de eletrostática, é só você se inscrever no canal, acessar a playlist que está aparecendo aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, valeu!